Caxias, boa noite, boa noite, PY3 TVI. PO3 Delta November Eco, Luiz Henrique, QRV, já com tudo pronto por aqui. Boa noite, Eduardo, boa noite, Luiz Henrique, vou ficar só em rádio escuta, PY3 Sierra Golf. Ok, boa noite, Luiz Henrique, boa noite, Adair, boa noite, as corujas. PY3 TVI Caxias do Sul, com a voz lá não muito boa hoje, hein? Tá bom, anotado, Adair, que essa é a verificação na coruja. Então já botei teu sinalzinho aqui, não vou passar o câmbio na volta, hein? Tá, depois da rodada, qualquer coisa você levanta o dedo aí. Tá bom? PY3 TVI, PO3 Delta November Eco. Combinado, viu, Eduardo? Vou só acompanhar o boletim. Ok, PO3 Delta November Eco, operando Papai Inc 3 PXY, Papai Inc 3 Tango Victorim de Eduardo, Papai Inc 3 Sierra Golf Adair, Forte 73 a ambos, esperando que esteja tudo tranquilo aí no lar e shack de cada um de vocês. Tá bueno? Falta ainda um minutinho, vamos dar aí a oportunidade de repente ver se chega mais alguém para ser anotado no log do noturno que vai ao ar em seguidinho aí, o 264. Ok, PY3 TVI Caxias, só informando, minha mãe me ligou mais cedo aí, PO3 Eco Lima Zulu. Também a gripe pegou por lá e ia ficar apenas na coruja. Tá bom? Então tá, Luiz Henrique contigo, hein? Quando quiser começar, o Adair, no princípio, está na escuta, né? Estamos nós por aqui com oportunidade. Áudio tranquilo aí nos dois lados, tá, o Luiz? Tanto pelo rádio como pela live. PY3 TV, PO3 Delta November Eco. Ok, positivo, PO3 Delta November Eco, operando Papai Inc 3 PXY, dando uma boa noite especial aí ao nosso amigo, futuro colega aí, o Cimei Vargas, que está na coruja, já mandou uma mensagem por aqui. Forte abraço para ti, Forte 73. Tá bom, no Cimei, esperando aí que esteja tudo tranquilo contigo, com toda a turma da casa, turma do serviço por lá também. Tá bueno? Da mesma forma, aqueles que nos escutam, incluindo a Dona Zélia. Melhoras aí, Dona Zélia, PO3 Eco Lima Zulu. Aí a gente sabe que a senhora está sempre nos escutando e só numa ocasião assim para a senhora não participar. PO3 Delta November Eco Luiz Henrique, operando Papai Inc 3 PXY. Mais uma vez a oportunidade, caso contrário iniciamos a leitura. Ok. Noturno, boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul. Edição de 2 de junho de 2026, ano 6, número 264. Por frequência, anotados, Papai Inc 3 Tango Victor Índia Eduardo, na coruja, Papai Inc 3 Sierra Golf, PO3 Eco Lima Zulu, o nosso futuro colega, o Cimei, e com certeza aí mais outros colegas que estão na sintonia do noturno de hoje. E vamos então ao editorial. O radioamadorismo daqui a 50 anos. Com base em tudo aquilo que o PXPY viveu nestes seus primeiros 46 anos de vida, espera-se que o radioamadorismo brasileiro chegue aos próximos 50 anos muito diferente em tecnologia, mas surpreendentemente fiel à sua essência, mesmo com a crescente tecnologia, inteligência artificial, redes quânticas e comunicações globais instantâneas. Muitos imaginam que o rádio perderá relevância, mas a história, porém, sugere ao contrário.
Imaginamos que o futuro do radioamadorismo no Brasil será marcado pela integração entre tradição e inovação, onde as estações clássicas de HF continuarão conectando continentes, enquanto os modos digitais, cada vez mais sofisticados, permitirão transmissões com eficiência inimaginável hoje. Satélites de pequeno porte, redes autônomas de emergência e experimentos em radiofrequência transformarão o radioamador em um verdadeiro laboratório humano de telecomunicações, exatamente como a própria regulamentação brasileira reconhece atualmente. Outro aspecto fundamental será o papel social, pois em um mundo cada vez mais dependente de infraestruturas complexas, eventos climáticos extremos, apagões e desastres naturais tendem a reforçar a importância das comunicações independentes, e o radioamador continuará sendo um elo essencial quando as redes convencionais falharem, prestando apoio à defesa civil e às comunidades isoladas, e essa vocação deverá ganhar ainda mais relevância nas próximas décadas. Mas o maior desafio talvez não seja tecnológico, mas humano. Hoje existe uma percepção frequente de envelhecimento da comunidade radioamadora, mas também surgem novos entusiastas atraídos pela programação eletrônica, redes digitais e satélites. Mas a sobrevivência e o crescimento do hobby dependerá da capacidade de aproximar essas novas gerações do espírito de experimentação que sempre definiu o radioamadorismo. Esta é a Papa Yankee 3 PXY, a estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, neste momento, operada por PO3 Delta November Eco Luiz Henrique, e encerramos este editorial afirmando que daqui a 50 anos os equipamentos serão diferentes, os modos de operação serão mais avançados e as antenas talvez conversem diretamente com sistemas inteligentes. Mas ainda permanecerá viva a mesma emoção que move os radioamadores há mais de um século, que é a capacidade de explorar o desconhecido, construir conhecimento, estabelecer contato humano através das ondas do rádio e estar sempre prontos para servir. Pensem nisso e até o próximo editorial. Passamos agora à apresentação do noturno de hoje, a edição 264. Dizendo que no último sábado, dia 30, o PXPY Clube de Caxias do Sul recebeu a visita do futuro colega, Cimeide Vargas Genro, que foi recebido por Papa Yankee 3 TVI PO3 November Foxtrot Mike. Cimei teve a oportunidade de conhecer o grupo escoteiro tradicional do ar Caxias do Sul, o Jetar 05RS, e após visitou as dependências de nossa sede, em especial a sala de rádio, onde Cimei pôde conversar sobre o radioamadorismo e presenciar alguns contatos nas bandas de V e de HF, VHF e HF. E você pode fazer o mesmo visitando a sede do PXPY Clube de Caxias do Sul, na Rua Ângelo Adame, número 50, no bairro de Santa Corona, em Caxias do Sul, aos sábados, das 14 às 17 horas. Os amigos e colegas que acessarem a versão PDF verão aí uma fotografia, uma imagem da sala de rádio, onde o colega Cimei está ladeado aí por PO3 Delta November Eco e Papa Yankee 3 Tango Victor Índia. E vamos agora à matéria em destaque na edição de hoje. Hoje, ao final dessa edição em PDF, você poderá ler na íntegra a matéria publicada pelo colega Papa Tango 2 Papa Alfa Golf, o Paulo André Galvão, no site da Labre do Distrito Federal, sob o título RTTY, a história e a tecnologia da transmissão de dados por rádio teletipo. A matéria traduzida do site... lembrando que a matéria pode ser consultada na íntegra ao final desta edição em PDF, mas também está disponível
no site da Labre de Brasília. Também na versão PDF, temos aí a possibilidade de você consultar como marcar provas via SEC. A matéria é de Papa Yankee 3, Oscar Yankee, PO3, Mike India Papá, o Alexandre Martini, e disponível também no site do Rádio Farol DX Group. A gente não lê ela aqui porque ela é cheia de detalhes, de imagens explicativas, então a versão PDF pode ser consultada, onde os colegas terão aí acesso na íntegra a como marcar as suas provas no novo sistema. Vamos às notícias do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, que no último sábado realizou mais um dia de atividades e mais uma vez não choveu, fato que permitiu o uso da área externa. Já no interior da sede, foram realizados jogos, testes e as instruções costumeiras, além da apresentação da primeira parte do filme Mowgli, o Menino Lobo, animação da Disney, datada do ano de 2003, e onde numa sequência é uma sequência do clássico de 1967, mostrando um menino que é encontrado na selva pelos lobos, que o criam, ensinam e mostram os caminhos certos da vida e o devolvem à vila dos homens como um ser responsável, correto e cumpridor dos seus deveres. Como sempre, trazemos na versão PDF imagens do último sábado, que também estão sendo transmitidas nesse momento na live, mostrando aí um pouco de tudo aquilo que aconteceu no último sábado no Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul. Esse é o Noturno Boletim Informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul, edição 264. E vamos agora às notícias das Labres, iniciando pela Labre Central, que encaminhou recentemente 2 ofícios à Anatel, pedindo ajustes em normas e procedimentos que afetam o radioamadorismo no país. A entidade aponta informações desatualizadas na cartilha do Serviço de Radioamador e alerta para o risco desses conteúdos serem utilizados em exames da agência. A Labre também questiona a exigência de indicativos diferentes para cada estação de um mesmo operador, mudança implantada no novo sistema de licenciamento. Segundo a entidade, as alterações criam dificuldades desnecessárias, divergem das práticas adotadas há décadas e pede a revisão de pontos apontados, reafirmando sua disposição para colaborar com a Anatel no aperfeiçoamento das normas do setor. Labre do Distrito Federal. A Labre do Distrito Federal informou que foi concluído no dia 29 de maio o processo de registro de ata do novo Conselho Estadual, junto ao cartório Marcelo Ribas, no Distrito Federal. O procedimento teve início em fevereiro deste ano e passou por diversas etapas de análise e adequação documental até sua aprovação final. Com a conclusão do registro, a entidade passa a atender integralmente às exigências estatutárias da Labre Nacional. A documentação já foi encaminhada à Secretaria Nacional da Labre para a liberação das credenciais necessárias ao exercício das funções do atual presidente do Conselho Estadual, Glauber Viana Fernandes, Papatango 2 Alpha Charlie. Segundo a diretoria, o trabalho realizado busca fortalecer a organização administrativa e institucional da entidade, contribuindo para uma Labre mais estruturada e preparada para representar os radioamadores do Distrito Federal e região. A Labre do Distrito Federal informou que seu diretor de radioamadorismo, Salles Moreno, Papatango 2 Índia Bravo Mike e Papa Yankee 1 IBM, participou de reunião com o comandante do 2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, o capitão de mar e guerra Luiz Felipe, no Rio de Janeiro. O encontro reforçou
o relacionamento institucional entre a LABRE do Distrito Federal e as Forças Armadas Brasileiras, destacando a importância histórica do atual radioamadorismo, especialmente nas comunicações de emergência, ações de defesa civil e no desenvolvimento tecnológico. Durante a visita, Salles Moreno, que também é presidente do Conselho da LABRE do Rio de Janeiro, participou de conversas sobre as comunicações críticas e táticas com integrantes do setor de comando e controle da unidade militar. Na ocasião, o comandante do batalhão, o Maitá, colocou as instalações da unidade à disposição para receber radioamadores durante o concurso Batalha Naval do Riachuelo, tradicional competição que celebra a data magna da Marinha do Brasil. E a LABRE do Distrito Federal trabalha para viabilizar ainda em 2026 operações de radioamadorismo diretamente em instalações oficiais da Marinha, fortalecendo a integração entre civis e militares. Passamos agora às notícias dos clubes, grupos e associações ligadas ao rádio. Iniciamos, como sempre, pelo Rádio Farol DX Group. A notícia pode ser lida na íntegra no site do Rádio Farol DX Group, mas o noturno faz questão de trazer, destacar e registrar o assunto para que ninguém o esqueça. A publicação trata da enchente que atingiu nosso estado, em especial a cidade de Porto Alegre, em maio do ano de 2024. E ela diz que não foi apenas um desastre natural, foi um dos momentos mais desafiadores da história recente do estado. As chuvas intensas, que se iniciaram no final de abril, potencializadas pelo El Niño, rapidamente elevaram os níveis dos rios que desaguam no Guaíba, levando a cidade a um cenário de colapso iminente. Mas, enquanto as águas avançam, uma outra força começava a se erguer. Com o início das chuvas torrenciais, a reação imediata surgiu através de um grupo de radioamadores do Rádio Farol DX Group, com destaque para Papa Uniforme 3 Golf Foxtrot Mike, Marcos Vinícius Marafiga e outros 32 radioamadores abnegados que decidiram instalar em um dos pontos mais altos da capital uma base de rádio para atender os incontáveis pedidos de resgate. Outra frente de batalha, também movida não por obrigação, mas por vocação, traçou um plano. Não havia tempo para hesitação. Havia vidas em risco e, com organização, conhecimento e coragem, iniciaram a instalação de bases de rádio e estruturaram uma rede que em pouco tempo se tornaria a espinha dorsal das comunicações em meio ao caos. Com o apoio decisivo do Instituto Cultural Floresta, nomes como Cláudio Chicon, Papa Yankee 3 November Zulu, Paulo Ilaga Serafini, Papa Yankee 3 Bravo Kilo Tango e Luciano Dias, P3 Lima Delta Sierra, juntamente com uma dedicada equipe de engenheiros, conduziram com precisão e bravura uma operação que não podia falhar. Era mais do que tecnologia, era compromisso com a vida. E essa missão ganhou força e estrutura. Geradores foram acionados, sistemas Starlink conectaram o que estava isolado, repetidoras digitais e analógicas ampliaram vozes que não podiam se calar. Antenas de VHF, HF e UHF foram erguidas como verdadeiros faróis invisíveis, cruzando céus carregados de tempestade. Viaturas equipadas, luzes de emergência e repetidoras móveis transformaram-se em pontos de esperança em meio à escuridão. Quando o sistema convencional ruiu, foram eles que permaneceram de pé. Durante os dias mais críticos, entre 3 e 6 de maio, quando a água tomou bairros inteiros e silenciou estruturas oficiais, os radioamadores do Rádio Farol DX Group assumiram uma responsabilidade histórica. Tornaram-se a voz do Estado, da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Aviação Civil, da Aviação Militar, e todos encontraram na rede construída por esses voluntários o único canal confiável
de comunicação. O Exército Brasileiro reconheceu esta capacidade e, por meio do primeiro CTA, uniu-se à operação, autorizando o uso das frequências militares. Helicópteros cruzavam os céus, como a Águia da Polícia Militar de São Paulo, mantendo contato direto com essa rede viva, pulsante e incansável. Nas áreas mais atingidas, rádios eram muitas vezes o último elo entre a vida e o esquecimento, e dali partiam pedidos de socorro, relatos urgentes, vozes aflitas. E do outro lado, havia sempre alguém ouvindo, sempre alguém pronto para agir. Essas mensagens eram retransmitidas com rapidez e precisão para barcos e aeronaves, guiando operações de resgate que salvaram milhares de vidas. E houve dias em que mais de 2.000 salvamentos foram realizados. Por trás de cada número havia uma história, uma família resgatada, uma criança salva, uma esperança restaurada. Foi um trabalho árduo, ininterrupto, 24 horas por dia. Não houve pausa, não houve descanso, houve entrega. E quando as águas começaram a recuar lentamente, a partir da segunda semana de maio, deixaram para trás marcas profundas, mas também revelaram algo maior. A força de uma comunidade unida, a potência do conhecimento colocada a serviço do próximo e o valor inestimável da comunicação em tempos de crise. Hoje, mais preparados e ainda mais determinados, os radioamadores do Rádio Farol de X Group, ao lado do Instituto Cultural Floresta, seguem fortalecidos, equipados com tecnologia de ponta, integrando comunicações aéreas, marítimas, lacustres e fluviais. Representam um verdadeiro sistema de resposta pronto para agir quando mais se precisa. Como reconhecimento, os radioamadores do Rádio Farol de X Group foram convidados a liderar a rede de comunicações de um grande simulado organizado pelo Estado do Rio Grande do Sul no último dia 6 de maio na cidade de Bento Gonçalves. Um sinal claro de que foi construído naquela tragédia, transcendeu o momento e se tornou referência. A enchente de 2024 ficará marcada pela destruição que causou, mas será lembrada, sobretudo, pela grandeza daqueles que, mesmo distantes do caos, escolheram ser ponte, voz e esperança. E entre eles, os radioamadores, o Rádio Farol de X Group e o Instituto Cultural Floresta não apenas participaram da história, eles ajudaram a salvá-la. E aqueles colegas que frequentarem o PDF do Noturno terão acesso aí a algumas imagens feitas pelo Papa Inc 3, Papa Charlie Foxtrot, o Paulo Fonseca. Clube de Radioamadores de Blumenau. Nos dias 1º e 2 de agosto de 2026, acontece o 31º Encontro Catarinense de Radioamadores, o Encara, que desta feita será realizado na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, tendo como anfitrião o Clube de Radioamadores de Blumenau, o CRB. O Noturno traz um link para a inscrição e também para a programação. QTC da ECRA. Com matéria de Papa Romeu 7 Golf Alpha, o Alisson, o QTC da ECRA publicou a matéria Anatel confirma menos burocracia na operação via satélite, dizendo que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, confirmou que os radioamadores brasileiros não precisam mais de autorização específica para operar satélites do serviço de radioamador. A exigência existia há cerca de 20 anos e obrigava a inclusão de uma observação especial na licença de funcionamento da estação. Com a atualização das normas do radioamadorismo em 2026, essa obrigação foi retirada. Em resposta a uma consulta formal feita pelo QTC da ECRA, a Anatel esclareceu que qualquer radioamador pode operar satélites desde que utilize
as faixas permitidas para a sua categoria e a medida reduz a burocracia e facilita o acesso a uma modalidade cada vez mais popular, que hoje pode ser praticada até mesmo com equipamentos simples como um rádio portátil e uma antena direcional. Associação dos Radioamadores do Paraná, a ARPA, ela realizou mais uma edição da tradicional Encamira, que é o Encontro dos Amigos do Rádio. O evento reuniu colegas, amigos e radioamadores em uma noite marcada pela integração, troca de experiências e alinhamento de atividades e o fortalecimento dos laços que unem a comunidade radioamadorística. A cada edição, o Encamira consolida-se como um importante espaço de convivência, diálogo técnico e amizade, aproximando operadores experientes, novos radioamadores e entusiastas das comunicações. A ARPA agradeceu a presença de todos os participantes que prestigiaram o encontro realizado no Armazém Santa Ana, contribuindo para manter vivo o espírito do radioamadorismo paranaense. A associação segue trabalhando para fortalecer as comunicações, a amizade e o desenvolvimento do radioamadorismo no estado do Paraná. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Uniforme, estação repetidora de Caxias do Sul. Maratona QRS 10 CW, ela tem periodicidade mensal, totalizando 12 etapas ao longo do ano, e o vencedor será o radioamador que mais pontuar na soma de todas as etapas em sua categoria. Cada etapa tem 4 horas de duração e a próxima acontece no dia 7 de junho de 2026. E o Noturno traz o link para que você tenha acesso ao regulamento. 71º Rancho do Radioamador Gaúcho. O 71º Rancho do Radioamador Gaúcho, que será realizado nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2026, tendo como palco as dependências do Hotel Schenkel, na cidade litorânea de Tramandaí. E o Noturno traz então, a partir desta edição, todas as informações disponíveis sobre este evento, um dos mais longevos nesse sentido no meio radioamadorístico brasileiro. Nessa edição do rancho, o rancho conta com a administração de Papa Yankee 3 Kilo India Mike Joaquim, atual presidente da Labre do Rio Grande do Sul, Papa Yankee 3 Alpha X-Ray, o Paulo Ramiro como organizador, Papa Yankee 3 X-Ray Whisky, Luiz Paulo como mestre de cerimônias, PO3 Juliette Mike Romeu Rochinha como secretário-geral e mais os colaboradores Papa Uniforme 3 Papa Yankee Papa Fabiano, Papa Uniforme 3 Mike Victor Romeu, o Ramos, Papa Yankee 3 November Tango Nathaniel Kegles, PO3 Mike Papa Oscar o Marco, PO3 Alpha Golf Guilherme, Papa Yankee 3 Papa Alpha Paulo Santos e PO3 Romeu Delta o Romualdo, e a página https://rancho-romeusierra.web.app traz os detalhes sobre como proceder para a inscrição, que tem data limite para confirmação em 31 de outubro de 2026. E na próxima edição do Noturno traremos mais informações sobre o 71º Rancho do Radioamador Gaúcho. Passamos agora aos contestes, certificados, ativações, encontros, concursos e expedições. Conteste: no dia 18 de julho acontece o primeiro conteste aniversário de Campinas, modo USB na frequência de 27.485. Ativação: até o dia 19 de junho, radioamadores das cidades sede dos Estados Unidos, Canadá e México estão ativando indicativos especiais para celebrar a Copa do Mundo 2026 nas bandas de VHF, UHF e HF, analógico e digital. E maiores informações podem ser obtidas em https://www.whiskycharlie2026 Sierra Eco Sierra
Ponto Oscar Romeo Golf. Os encontros em julho, os próximos encontros, em julho, no dia 12, encontro de radioamadores da Praça Saiqui, em Vila Valqueire, Rio de Janeiro. Dias 1º e 2 de agosto, 31º Encara, na cidade catarinense de Blumenau. Dia 5 e 6 de setembro, segundo encontro Bode com Rapadura, em Teresina, Piauí. E dias 13, 14 e 15 de novembro, na cidade litorânea de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, será realizado o 71º Rancho do Radioamador Gaúcho. E nos dias 20 e 21 de junho próximo, File Day, Dia de Campo do Escotismo, em HF, VHF e UHF. Concursos e operações DX durante o mês de junho. Os concursos: dia 6, concurso Victor Kilo Shires, 160 a 10 metros em CW e SSB. Dia 6 e 7, concurso digital internacional da ARRL, de 160 a 6 metros. Dias 13 e 14, concurso Dia de Portugal, em 80, 40, 20, 15 e 10 metros, CW e SSB. E nos dias 27 e 28, concurso de Sua Majestade o Rei da Espanha, de 160 a 10 metros em SSB. Operações DX em junho. Do dia 3 ao dia 12, 5 Hotel Uno Kilo Bravo, desde a ilha de Zanzibar, na Tanzânia. Do dia 4 ao dia 13, 9 X-Ray 5 Kilo Mike, desde Ruanda. A partir do dia 8, 5 Hotel 3 Delta X-Ray, desde a Tanzânia. Do dia 11 ao dia 22, Victor 47 Juliette Alpha, desde São Cristóvão e Neves. Do dia 12 ao dia 29, Papa Juliette 2, desde Curaçao. E do dia 27 de junho a 14 de julho, Foxtrot Papá / Kilo Charlie Uno Juliette, desde a ilha de São Pedro. Lembramos aí os amigos e colegas para, na versão PDF do Noturno, consultarem a matéria aí, interessante, sobre o RTTY, a história e a tecnologia da transmissão de dados por rádio teletipo. Muito interessante aí a matéria publicada pelo colega Paulo, lá da Labre de Brasília. Noturno, boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul. Muito obrigado e até a próxima semana. E como de costume, antes de passarmos a palavra ao nosso presidente, Papai Yankee 3 Tango Victor Índia, o Eduardo, vamos ver aqui quem nos acompanha nas redes sociais. O Eduardo, primeiro da lista aqui, dando boa noite. A doutora Alexandra Filipeto também dando boa noite aí a todos. A chefe Vera Rotti dos Santos, do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar, Caxias do Sul, desejando a todos um excelente boletim, um boa noite e um sempre alerta a todos que nos acompanham. Nosso colega Papai Yankee 3 Alfa Bravo, PX3 Charlie 4000, o Márcio Renato, desejando a todos aí uma boa noite e um forte 73. Também do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar, a chefe Lígia, dando boa noite a todos. Vamos ver aqui se tem mais alguém que a gente pode verificar aqui. Vamos ver, não enxergo mais ninguém aqui. Então, mas se deixamos alguém de fora, nossas desculpas antecipadas. P3 Delta November Eco Luiz Henrique, palavra e o comando Papai Yankee 3 Tango Victor Índia Eduardo. Ok, Luiz, P3 Delta November Eco, PY3 TV Caxias do Sul, com a voz meia ruim por aqui, né? Parabéns mais uma vez aí, excelente edição, excelente redação, e parabéns também aí mais uma vez, né, ao pessoal lá pessoal do Rádio Farol. Um exemplo ia ser seguido, né, a dedicação de todos aí. O pessoal não vai esquecer tão cedo, certo? E fora os diversos lugares, os diversos alcances que eles tiveram
ter essa noção total, né, de até onde e o quanto foi importante aí a ação do pessoal por lá. Então, mais uma vez, parabéns a todos. Certo? Os que nos acompanham aí online e as corujas também, 73, extensiva a todos, QTH familiar. Certo? A princípio, estávamos nós, né, Luiz, antes de passar o câmbio aí para fazer os comentários. Vamos ver se tem mais alguém na escuta que deseja marcar o pontinho. EPY3 TV e Caxias com oportunidade. Timbada por aqui, Eduardo, mais uma boa noite, é o Luiz Henrique, boa noite aqui, Eduardo, e o Adair ficou na coruja por aí, os demais, né, todos que ficaram na coruja e o pessoal do Facebook. Muito obrigado, tá, Luiz Henrique, pela leitura, hoje não adentrei para antes, né, mas não pude deixar de pegar o PTT aqui para agradecer aí a leitura do noturno. Muito bom, tá? Luiz Henrique, P3 Eco Lima Zulu, eu não retorno mais porque a tosse me pega e deixo a palavra com o Luiz Henrique. Então, com boa noite. Ok, obrigado, dona Zélia. P3 Eco Lima Zulu. Obrigado aí pela sua participação, pelo esforço aí. Ok? Nossa boa noite, nosso abraço àqueles que nos acompanham aí nas redes sociais também. Ao Cimei, que está nos corujando, e com certeza outros tantos colegas que estão na coruja, inclusive pelo SDR aí, Brasil e mundo afora, né? Nossa boa noite a todos. Importante aí ressaltar a matéria que está no PDF, de autoria do Alexandre Martini, como marcar provas via SEC. Aborda aí os passos que devem ser feitos para marcar a prova na Anatel via SEC, e com todas as mudanças que aconteceram. Então tem ali aonde encontrar o ícone, aonde clicar para incluir, né? Aonde selecionar confirmar, e inclusive dicas importantes aí do Alexandre Martini para os colegas que irão prestar provas. Tá bom, Eduardo? PL3 Delta November Eco Luiz Henrique, Papai Yankee 3 Tango Victor Índia. Ok. Então tá, Luiz, PL3 Delta November Eco. Hoje ficamos nós 4 então, né? PL3 Delta November Eco, PY3 TVI, PY3 Sierra Golf e PL3 Eco Lima Zulu, e com certeza diversas corujas em todos os cantos aí. Tá bom que SL, Luiz, importante, né? O pessoal que tiver interesse aí, à vontade de fazer ingresso ou promoção, fica a dica ali, né? Então, olhar o boletim passo a passo ali, como você comentou na leitura. Para quem não acompanha as imagens, apenas o texto fica um pouquinho complexo, né, na narrativa, mas no boletim é ali bem detalhado. Certo? Então tá, ficamos por essa, Luiz, grato a todos aí os que acompanharam, hein, ou pelo rádio ou pelo Facebook, os que ainda vão depois mais tarde acompanhar em outro momento, né? Nos encontramos quinta-feira com o feriado. Não sei se vamos ter mais gente ou menos gente, hein, porque alguns também costumam viajar e fazer feriadão, mas vamos aguardar. Tá bom? 7-3 a todos, CPY3 TV e Caxias, até mais.